Uma boa noite para todos. Nós já vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Muitas pessoas ainda virão, vão chegando devagar, mas nós já vamos iniciar o nosso culto. Se você puder, abra sua Bíblia, 1 João, no capítulo 5. Falamos muito em vitória, falamos muito em conquistas, às vezes lutamos muito. A realidade é que a vida hoje nem é para os fracos, é para quem luta muito. Mas eu vou falar da nossa maior vitória em Cristo Jesus. Abra aí 1 João no capítulo 5. A fé que vence o mundo. Querido, quer ser vencedor? Quer ser mais do que vencedor? Vou te dar o segredo nessa noite. A fé que vence o mundo. 1 João, capítulo 5, a partir do verso 1. Quem encontrou, se pudesse colocar de pé. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados em outra versão. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vencer o mundo. Fiquem de pé um instante, querido. Nós vamos orar. Vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A fé. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir, porque também não é uma mensagem. Em Hebreus, no capítulo 11, você vai contemplar ali uma galeria, chamada Galeria de Heróis da Fé. Homens que transtornaram o mundo, homens que venceram todas as adversidades, e a Bíblia ali nesse texto, em uma parte diz, homens dos quais o mundo não era digno deles. Homens que venceram o mundo através da sua fé. Lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu tenho convicção daquilo que eu não consigo visualizar. Eu sei que Deus pode estar fazendo aquilo que os meus olhos humanos não conseguem ver. Esta é a fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você pode ter entrado aqui e ser totalmente dependente da sua fé agora. Você pode não estar vendo, mas se você crê, o Senhor vai começar a operar através da sua fé. Talvez você passe lá na sua casa por momentos difíceis de tribulação, que humanamente, se olhar com o olhar humano, você dirá, não tem jeito. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai dizer, sou mais do que vencedor, porque o Senhor está comigo. Esta é a vitória que vence o mundo, querido. Vence as tribulações, vence os problemas, vence as dificuldades, vence o medo, vence os traumas, vence a opressão. É a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Nós precisamos acreditar em Deus, precisamos acreditar em Cristo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, com suas paixões, com seus desejos, com as suas concupiscências. Então, o Senhor te chama a se derramar na presença dEle nessa noite. Você não saiu de casa por acaso. Você não saiu de casa porque você não tinha fé. Você saiu de casa porque você tem fé, que adorando e servindo ao Senhor, você é mais do que vencedor. Coloque a sua fé em prática. Coloque ela em prática. Você crê que Deus verdadeiramente está no controle da sua vida? Você tem fé nele? Obedeça os seus mandamentos. Nisso conhecemos quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, conhecemos os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Pratique os seus mandamentos. Não é só falar que é prática, é viver como filho de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos glorificar ao Senhor. Muitas pessoas abandonaram a sua fé, estão lá fora sofrendo, sendo vencidos pelo mundo. Mas o Senhor te chama nessa noite e te dá uma oportunidade de vencer o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus, sustenta-nos na nossa fé, ainda que ela seja pequena, vulnerável e muitas vezes, sustenta-nos na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Conduz-nos, Senhor, na Tua presença. Receba, Deus, agora o nosso louvor, a nossa adoração. Venha, Senhor, receber nesse instante a nossa gratidão por mais esse dia. Escolhemos esse dia, escolhemos essa hora para entrarmos no Teu santuário e engrandecermos ao Teu nome. Deus, esse tempo agora então é para o Senhor, para a glória do Teu nome. Vem, Senhor, enche esse lugar, enche com a Tua presença, Espírito Santo de Deus, através do louvor, através da mensagem, fala aos nossos corações, recebe a nossa adoração. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Antes de se assentar, eu gostaria que você cumprimentasse as pessoas que estão aí à sua volta. Se precisar, saia do seu lugar, vá até essa pessoa e diga: querido, boa noite, a graça e a paz, Deus te abençoe, que bom que você está aqui conosco. Você vai se assentar e vamos falar rapidamente dos trabalhos desta semana. Gostaria que os irmãos pudessem se assentar mais à frente, tem lugares. Desligue o seu celular, não ande, não converse, não vá ao banheiro, espere, só se for em extrema necessidade, não vá buscar água lá fora, venha para cultuar o Senhor, neste momento. Quando uma pessoa levanta, ela atrapalha todo mundo que está ali à sua volta, principalmente na hora da mensagem. As pessoas desviam o foco da atenção para a mensagem e ficam olhando para quem se levantou. Preste atenção para você ver, quando alguém se levanta, as pessoas que estão em volta ficam olhando e acabam desviando o foco da mensagem da palavra. Então, não levante para ir lá fora, para tomar água, para ir no banheiro, desligue o seu celular. Deus vai falar com você hoje de uma outra maneira, não é pelo celular, tá bom? Então, queridos, essa semana, amanhã, nós temos a tarde da bênção às 15 horas, tem a oração 7 da manhã, segunda, quarta e sexta, 7 da manhã. À tarde nós temos a tarde da bênção às 15 horas,
À noite, às 19h30, culto Palavra de Fé, conduzido pelos homens aqui nos fundos da casa administrativa. Um momento muito bom aos irmãos. Se alguma irmã quiser vir, pode vir, principalmente aos irmãos. Um momento de comunhão, um momento menor, um grupo menor, onde vocês terão a oportunidade de ministrar e serem ministrados. Venham participar. Se você tem a oportunidade amanhã, na segunda-feira, venha participar à noite também. Tá? Amanhã, durante o dia, tem a oração, intercessão aqui também. Começamos agora, a partir de meia-noite, a torre de oração. Você que participa da torre, assuma lá o seu horário, esteja orando. Terça e quarta nós temos os grupos de crescimento nas casas, que também devem ser aí buscados. Busquem os grupos, participem, estejam envolvidos nesse trabalho. As irmãs ali da sua rua vão te convidar, vá participar, vai ser interessante, tá? Na quinta-feira nós temos uma campanha de oração. Deus tem nos abençoado grandemente. No sábado nós temos o culto jovem e domingo pela manhã a escola bíblica dominical. Pergunte ao irmão aí do lado se ele veio. Meu irmão, você veio hoje na escola bíblica dominical? Pergunta esse irmão se ele veio. Se ele veio, dá um beliscão. Oh, não, calma, gente. Se ele não veio, fale com ele que ele vai ficar com a nota 0. Mas, meu irmão, é do pastor que mandou te dar. Sua nota é 0. Você que não vem na escola dominical. Nós tivemos hoje uma escola dominical abençoada. Quem não veio, perdeu. Sabe? Acho que o crente que fica dormindo no domingo até tarde e não frequenta a escola dominical, 0 para ele é pouco. Querido, preste atenção. Na hora da dificuldade, na hora da dor, quem te socorre é o seu conhecimento bíblico. Não é o teclado, não é o louvor, não é a oração, não é ficar catando oração de lugar em lugar. Tem gente que vai na porta de todo mundo: oi, ora para mim, gente, vocês oram por mim? Aí vai em todo lugar, buscando profecia, buscando oração. Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você crescer. E através da escola bíblica, do conhecimento da palavra, é que você vai crescer, não vai ser levado por vento de doutrina. Está bem próximo aí a nossa clínica da alma. Vê se tem como projetar. Está bem próximo a clínica da alma. Vai acontecer, no próximo mês. Vocês vão poder já participar. Tem como projetar aí? Clínica da alma ou não? No próximo mês, a clínica da alma é para cura, restauração, tá? Veja, é um momento de mover de Deus sobre a sua vida. É para quem já está na igreja e para quem também ainda não está. Se tem algum problema emocional, espiritual, procure a clínica da alma. Faça, vai ser bom para você. Meu passado, meu presente, meu futuro.
restaurando o ferido. Então, procure a secretaria, procure o pastor Kennedy, a irmã Hilda está ali. Procure essas pessoas, faça já a sua reserva. No próximo domingo estaremos aqui com a mesinha ali atrás, no stand, para quem quiser fazer a sua inscrição. São poucas inscrições, são 100 no máximo, distribuída com todas as outras igrejas. Então, para nós aqui mesmo, talvez umas 50. Então, faça, se não der para fazer esse ano, no ano que vem teremos novamente. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar o Adislene. Adore o Senhor com liberdade. A paz do Senhor. Amém. Fique de pé no seu lugar, por favor. Feche seus olhos. Talvez você tenha tido um dia corrido. E geralmente quando nós temos um dia corrido e chegamos aqui na igreja, às vezes a nossa mente está cheia de outras coisas, menos de adorar o Senhor. Então, com seus olhos fechados, você tem alguns segundos para você exaltar o Senhor, louvá-lo e dizer o que você veio fazer aqui nessa noite. Nós não viemos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Nós viemos aqui porque acreditamos num Deus vivo, no qual nós temos fé nele. E sabemos que mesmo que os nossos olhos não vejam, Ele está aqui neste lugar, para ser adorado por cada um de nós, desde o maior até o menor. Deus quer ouvir o teu louvor. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, no qual nós viemos adorar. Amém. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu.
animais, os passarinhos adoram ao Senhor. Toda criatura glorifica o nome daquele que é santo. Então nós também, como seres humanos, racionais, estamos aqui com a consciência de adorar o Senhor. Amém? De todo o coração. De entregar tudo de nós. Esse é o momento de dar glórias a Ele, porque Ele é digno. Amém? Quão formoso é, Senhor, é tua palavra, é o teu amor. Quão glorioso é, Senhor, é o teu poder, foi tua cruz que me salvou. Tua palavra é o teu amor, quão glorioso é, Senhor, é o seu poder, foi tua cruz que me salvou, me resgatou no momento ali. Tornando rei pra sempre, coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre, coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre, coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, 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 te dou glória, glória. Te dou glória, glória, Jesus. te dou glória, 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 te dou glória, glória. Te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória. 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 Jesus. Aleluias. Olhe sempre para Jesus, irmão. Que essa canção venha falar ao seu coração. Você
que está passando por um momento difícil, que a nossa visão seja sempre nele, para que nós não possamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o nosso alvo seja sempre ele. Ele nos socorre no tempo dele, mas ele sempre nos socorre. Amém? Sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Vem da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, os pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me impedir. Com ele à noite
Nosso lugar seguro, Jesus. Nosso lugar seguro é o Senhor. Levante suas mãos, cante. Estou olhando. Você pode levantar suas mãos. Cante. Olhe para Ele. Estou. Meu socorro vem de Deus. Não paro não. Ele não descansa. O guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Falha. Ele não falha. Aleluia. Pode sentar um instantinho, queridos. Quero convidar o Wendel e a Mariana para trazerem aqui o João Miguel. João Miguel é um presente que Deus deu a esta família e nós queremos colocá-los diante do altar do Senhor. Jesus disse que deveríamos trazer as criancinhas a Ele, não deveríamos servir de embaraço. E essa família recebeu mais familiares, as tias, cadê a avó? A avó, tias, tios, todos de corujas de plantão aí, né? Do João Miguel. Nós queremos abençoá-los. Acho que eu vou deixar o pastor Elcimar orar. Pastor Elcimar ir treinando, né, gente? Pastor Elcimar vai treinando. A vidinha do João Miguel, Deus deu a esta família como um grande presente. Nós queremos colocá-lo diante do altar do Senhor. Vamos orar. Aleluia. Vou treinando. Espero que Deus não me dê tantos quantos eu já apresentei aqui. Se coloque de pé, estenda suas mãos em direção aqui a essa família. Nós queremos abençoar a vida do João Miguel, abençoar a vida do Wendel, da Mariana, todos que estão aqui nesse altar, essa família. Mais do que agradecer ao Senhor, eles também estão assumindo o compromisso público de educar essa criança nos caminhos do Senhor. E eles precisam de graça, orientação e força do Senhor. E nós queremos abençoá-los nessa tarefa. Pai de graça, nós te louvamos. Te agradecemos porque o João Miguel é mesmo um presente do Senhor para essa família. Te agradecemos porque o Senhor abençoou todo o processo da gestação, ele chegou bem, saudável, está aqui saudável. E nós pedimos ao Pai que ele possa crescer sempre cuidado pelo Senhor. Dessa criança não apenas saúde física, Pai, mas que ela possa crescer também cercados do cuidado do Senhor e possa conhecer o Teu nome. O bem mais precioso que nós queremos profetizar sobre a vida dela não são riquezas materiais, mas riqueza espiritual. Que ele seja próspero sim, seja uma pessoa bem-sucedida, que o futuro dele seja um futuro seguro, mas que ele alcance o bem mais precioso que nós podemos almejar, que é a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, e isso nós recebemos através da graça e da cruz de Cristo. Abençoamos também seus pais, seus avós, todos os parentes que aqui estão, nessa missão de investir na vida espiritual dele. Cuida, Deus, dos pais, que eles sejam instrumentos do Senhor, que possam honrar essa missão que eles têm, de educá-lo nos teus caminhos. Nós abençoamos essa família e agradecemos ao Pai pela misericórdia e pelo amor do Senhor. É a nossa oração, apresentando e te dando graça pela vida do João Miguel, no nome de Jesus. Amém. Parabéns à família, que o Senhor os abençoe e os sustente. Deus abençoe o Wendel, Mariana. Muito bom, muito bonito. Vamos louvar o Senhor. Amém. Que toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Sempre. Que tudo que façamos seja
por Ele e para Ele. É isso que norteia a nossa fé. Amém? Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e se alegrarás, e te alegrarás, que o meu viver é velho quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegre sobre glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Você que pode, fique de pé. Fique de pé. Glorifique o nome desse Deus. Aleluia. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o meu viver é velho quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegre. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, todo domínio a
Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar outro igual a ti. Nem no mar, nem na terra, nem no céu não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar outro igual a ti. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo. Ainda que andemos por todos os lados, nunca iremos encontrar um amor igual ao teu. E depois de conhecer o teu amor, nós não queremos procurar, porque nós já encontramos o Senhor. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Senhor. Glória e honra, glória e honra a ti, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Jesus, aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Tudo para ti, Pai. Tudo para ti, Senhor. Recebe, Jesus. Tudo é para ti, Pai. Aleluia. A ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo o domínio, Senhor, das nossas vidas. Queremos adorá-lo, Senhor, em todo o tempo. Declarar que o Senhor é o nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Vem, Senhor, falar ao nosso coração nesta noite, através da tua palavra. Vem, Senhor, orienta, corrige, exorta. Vem usar o teu filho, Senhor, mais uma vez para falar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo, pode se sentar, estamos recebendo o pastor Wênio, lá de Belo Horizonte, pastor Wênio da Igreja Batista El Shaddai, no bairro São Gabriel. Por favor, pastor, tenha liberdade, Deus os abençoe grandemente. Irmãos, boa noite. Graça e paz seja convosco. Irmãos, é sempre um privilégio podermos falar do amor de Deus, da palavra de Deus, desse evangelho que transforma tanto as nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem, por favor, a Bíblia de vocês no segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1 em diante. É um texto muito conhecido, possivelmente já ouviram algumas mensagens acerca desse texto. Se você notar que tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus, compartilhe com ele a leitura.
Os irmãos encontraram? Está escrito assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe ao rei: és tu Ziba? E ele disse: servo seu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, Davi aqui perguntou qual que era a condição da pessoa. Então preste atenção nesse Ziba. Continuando: e disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e de contínuo comerá pão comigo à mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu olhares para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu servo tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerás à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Moravam, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Deus fala aos nossos corações de uma forma viva, de uma forma dinâmica, de uma forma agradável, para que possamos entender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu quero falar sobre graça. A graça de Deus realizou grandes milagres em todo o decurso da humanidade. A graça de Deus transformou a vida de Saulo, um homem cruel, perseguidor da igreja, no maior expoente do cristianismo que todo o Novo Testamento conheceu. Ele vai dizer assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. A graça de Deus também transformou um rei cruel como foi Manassés, um camarada repugnante, desprezível, em um homem bom. E hoje eu quero falar sobre o milagre da graça de Deus, sobre a vida de Mefibosete. Em primeiro lugar que nós precisamos atualizar aqui e entender, é que esse camarada nasceu como príncipe. Ele era filho de um príncipe, neto de um rei, mas viveu 20 anos fugido. 20 anos esse camarada ficou vivendo como mendigo. Nasceu em berço de ouro, membro de uma família real, cercado de muita pompa, de muito ouro, de muita glória. Seu avô e seu pai morreram numa batalha numa cidade chamada Jezreel. Davi assume o trono. Era comum na época, quando um trono era assumido por um outro rei, como era o caso aqui de Davi, toda a família do rei anterior mandava matar, para que não surgisse nenhuma rebelião contra o novo reino
e não tivesse problema na administração pública. E foi assim que todos os membros da casa de Davi fugiram. Na pressa de fugir, uma ama que amava muito Mefibosete o pegou com muito carinho, e na pressa ela o deixou cair. Ele caiu com os 2 pés, quebrou os 2 pés, ele ficou igual o Curupira, ficou com os pés aleijado. Ele tinha apenas 5 anos. No segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, vai estar narrando essa história. Então Mefibosete, na fuga, ele ficou coxo para o resto da vida. A Bíblia vai dizer que 2 vezes que era ambos os pés dele coxo. E é interessante que pelo menos 5 traumas esse camarada aqui tinha. Primeiro, um trauma físico. O pai dele era um guerreiro, o avô era um guerreiro, mas quando ele olhava no espelho, ele enxergava uma pessoa que jamais poderia empunhar uma espada, uma lança, pegar um escudo e ir para a batalha. Então ele era traumatizado pelo seu físico, totalmente traumatizado. Mas havia um trauma familiar também. Seu pai havia morrido numa guerra, seu avô morrido numa guerra também, por intermédio de um suicídio. Alguns de seus parentes foram mortos na fuga. Então havia um trauma familiar muito grande. Quando ele olhava para aquilo que os avós, os tios, o pai, os parentes foram, e ele era neste momento, ficava aquele trauma familiar muito grande. Mas também havia um trauma emocional muito profundo. Olha como ele se refere a si mesmo: quem sou eu? Um cão morto. Se alguém quisesse humilhar uma outra pessoa na época aqui de Samuel, era só chamar a pessoa de cão. Mas ele mesmo se autodenomina cão e adjetiva ainda um cão morto. Mas para que serve um cão morto? Alguém já foi no mercado e comprou um filhotinho de chihuahua morto? Falou assim, que gracinha, vou levar para mim. Um cão morto não serve para nada. E então ele tinha um problema emocional: eu sou um cão morto. Havia um trauma social também, porque lá em Lodebar era uma cidade esquecida, árida, desértica, sem plantação, totalmente desprezível. Se desse lote de graça lá, as pessoas que tinham bom senso não iriam para lá. Mas havia também um complexo, um trauma espiritual, porque agora ele era escravo. Todos os bens da sua família foram dados para outras pessoas, para a família de Ziba. Seu nome significa destruidor de vergonha, mas ele vive em vergonha durante 20 anos. Mefibosete é o retrato de um homem caído, de um homem ferido, de um homem que viveu, que nasceu para ser um príncipe, mas viveu como um mendigo. Segundo lugar, começa a intervenção da graça de Deus em sua vida, com uma pergunta. Davi, no capítulo 9, versículo 1, pergunta assim: há alguém que eu possa usar de misericórdia da casa de Saul? Olha que interessante, irmãos. Os anos passaram, Davi assume o trono, Deus prospera o seu ministério, Deus prospera com bastante riqueza, expande o seu reino. Ele tem agora um exército poderoso e temido. Davi anda com Deus, a sua família é criada nos caminhos do Senhor. Davi tem a bênção de Deus, é denominado o homem segundo o coração de Deus. Mas em meio a toda essa bênção, ele lembra de uma promessa que ele fez, que usaria de misericórdia com todos da família de Saul por amor a Jonatas. Então ele faz uma pergunta: resta alguém porventura para que eu use de misericórdia? Olha que pergunta graciosa ele está fazendo. Ele não está perguntando aqui: existe alguém que mereça a minha bondade? Ele não perguntou: existe alguém qualificado que eu possa usar na administração do meu reino? Ele não perguntou: existe alguém aqui que parece com Jack Chan, bom na briga, igual o Anderson Silva, para eu colocar lá no meu exército, para proteger as fronteiras do meu reino? Ele não pergunta se alguém catedrático, se alguém inteligente, se alguém rico. Ele simplesmente pergunta: existe alguém para que eu possa usar de misericórdia?
E sabe o que eu vejo nisso? Graça. Redenção significa comprar no mercado de escravos. Irmão, se eu e você comprar um aparelho de celular numa loja aqui de Ipatinga, e ele vir com defeito estragado, o que nós fazemos? Trocamos, ou então pedimos restituição. Não é verdade? A gente vai lá na loja para trocar. Por quê? Porque está com defeito, está estragado. Ninguém quer comprar mercadoria estragada. Mas quando Jesus, com seu sangue, comprou eu e você, ele sabia que porcaria que ele estava comprando. Não fez nenhuma devolução. Mesmo com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, ele decidiu comprar eu e você, simplesmente porque ele nos ama. Isto é graça. Jesus não perguntou, existe alguém com a pele bonita para eu comprar? Ele não perguntou, existe alguém com saldo bancário alto para que eu possa comprar? Ele não perguntou, existe alguém que tem um diploma de faculdade para que eu possa comprar? Ele simplesmente decidiu comprar eu e você, porque Ele nos ama. Não tínhamos nada para dá-lo em troca, mas Ele decidiu nos comprar. E olha que interessante, Ziba, eu pedi para que vocês prestassem atenção, ele responde com um preconceito. Claro que tem, rei. Tem um camarada, mas ele é aleijado, ele é coxo, ele é indigno, imprestável, ele não tem importância, não tem aparência real, ele não serve para estar aqui em Jerusalém, o lugar dele é lá naquela terra esquecida de Lodebar. Irmãos, eu fico imaginando como existem pessoas que gostam de depreciar outras pessoas. Davi faz uma pergunta graciosa: existe alguém para eu exercer misericórdia, graça? E Ziba logo responde: existe um aí, mas é coxo, é aleijado, é imprestável, não serve. Eu estava no Extra fazendo compra com a minha esposa esses dias, e tinha um rapaz com muita pressa no caixa, e havia uma menina que estava com um crachá em treinamento, e ela passando ali no código de leitura com uma dificuldade muito grande, e ela vacilava e procurava os códigos de barra nos produtos para estar passando, e o camarada, muito arrogante, com muita pressa, falou assim: é por isso que você ganha salário mínimo e vai continuar ganhando salário mínimo o resto da sua vida. E começou assim, baixar o nível, xingar a menina, e ela ficava mais desesperada. Eu fico imaginando como existem pessoas que gostam de depreciar outra. Essa semana eu fui fazer um atendimento, uma senhora, jovem senhora, mandou uma mensagem no WhatsApp, falando que havia decidido se separar. Já tomou a decisão. E eu fui na casa tentando reverter a situação. Liguei para o marido dela e não falei nada da mensagem que ela enviou. E ele começou a falar e foi falando e foi falando. E eu procurando as coisas boas, e ele falava: não, ela é assim, ela é assado, ela é muito boa nisso. Aí eu liguei para ela de novo, falei assim: olha, acabei de conversar com seu marido, ele te ama desesperadamente. Ele falou isso, que você é muito boa, que você faz isso na cozinha, que você cozinha muito bem, que você trata as crianças. Eu só falei o que era de bom, irmãos. Ela falou: mas ele também é muito bom nisso. Aí eu liguei para ele de novo, falei: olha, ela te ama também desesperadamente. Ela falou isso de você, falou que você é um bom pai, que você é cuidadoso. Ela falou isso? Falou. Então, irmãos, eu fiquei fazendo a fofoca santa. Ligava para um, ligava para o outro, e marquei o encontro com os dois. Marquei o encontro com os dois. Sexta-feira, chegamos lá, irmãos, começamos a chorar. Falei com minha esposa: não tem horário para voltar para casa hoje, só saio de lá quando essa situação estiver resolvida. Antes de eu vir para cá, no sábado, na sexta-feira à noite, hoje ela mandou uma mensagem dizendo que graças a Deus que ela me procurou, que eu fui um profeta de Deus na vida dela. Estão em lua de mel novamente. Irmãos, nós não podemos depreciar as pessoas. Eu estava dando aula lá no CEBENJ um dia, aí um professor me procurou e falou assim: pastor, eu tenho uma reclamação da sua ovelha. Uma ovelha que estuda lá, eu tenho uns 8 seminaristas. Aí eu falei assim: é oficial? Ele falou assim: é oficial, pastor. Eu falei: então escolha a sala que nós vamos entrar para conversar.
Ele entrou na sala, aí eu vi o aluno, falei, Bruno, faz favor, o professor tem uma reclamação sua, eu acho que você tem direito de ouvir o que ele quer falar de você. Aí entramos na sala, irmãos. Aí eu falei assim, pois não, sou todo ouvido, pode falar. Aí ele falou assim, e não saía nada. Eu falei, pois não, você disse que tem uma reclamação da minha ovelha. Ele falou, não, ele é inteligente demais. É um camarada assim, além do limite. Sempre assim, e foi elogiando. Eu falei, não, tudo bem, mas você disse que tinha uma reclamação dele. Ele falou, não, pastor, é uma coisa simples, não tem muita coisa a ver, não. É porque um dia eu pedi ele para desligar o notebook e ele não desligou. Eu falei, Bruno, ele pediu para você não desligar o notebook, você não desligou, o que aconteceu? Ele falou, não, pastor, eu desliguei, mas demorei, é porque eu estava fazendo isso e eu demorei de desligar. Irmãos, eu fiquei sem entender, porque aquilo que era para ser uma reclamação foi um elogio. Eu saí de lá com um conceito melhor acerca da minha ovelha. Sabe por quê, irmãos? Eu tomei uma decisão, eu não ouço mais o irmão falar mal do outro. Quando alguém vem falar de alguma pessoa comigo, eu falo, se o irmão não está aqui, vamos até ele. Ele é parte interessada, ele deve ouvir. Aí isso acaba, irmãos, porque só existe alguém para falar mal do outro, porque tem alguém para ouvir. Só existe pessoas para roubar carros, porque tem alguém para fazer a receptação. Ziba tentou depreciar aquele a quem Davi havia falado que usaria de misericórdia, mas a resposta de Davi é de um homem de Deus, cheio de bondade. Onde ele está? Manda buscar agora, eu quero exercer misericórdia. E ele ainda fala, está lá em Lodebar. Lodebar, irmãos, a palavra ló, é a preposição definitiva em hebraico, que significa não. E debar é uma palavra hebraica que significa cantar, prosperar, caminhar, prosseguir, ir adiante, fazer movimento. Então, quando eu junto essas duas palavras, a preposição definitiva e a palavra debar, significa não cantar, não ir adiante, não prosperar, não fazer movimento, ficar estagnado. Então era um local que era um vale de leprosos, ficava em Manassés, perto do rio, ao leste do Jordão, repleta de mendigos. As pessoas que ali habitavam, quando saíam de lá, tinham que deixar o cabelo em pé, assim, igual do Thales, deixar assim um cabelo black power grandão, colocar um chocalho no pescoço e nos pés, e quando alguém aproximava, ele gritava 3 vezes, leproso, 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 porque ninguém poderia aproximar deles. Era uma cidade totalmente sem saneamento. Os sonhos não existiam mais, porque todos foram enterrados na cova da impossibilidade. As pessoas que ali habitavam eram as pessoas que aceitaram o fracasso como sendo definitivo em suas vidas, embora definitivo não fossem. Eles pensavam que nasceram para ser derrotados. E eu fico imaginando, como que pode um príncipe, que nasceu príncipe, morar em Lodebar? E eu tenho muita luz quando eu leio o Evangelho de João no capítulo 5, quando eu vejo ali um paralítico num tanque chamado em aramaico de Betesda, que significa casa de misericórdia. Na casa de misericórdia, é interessante, irmãos, que está tendo uma adoração ali no templo, e Jesus não vai para o templo, Jesus vai para este lugar, chamado Betesda. Só que ali em Betesda, era um local que não havia misericórdia, parecia mais um inferno a céu aberto. Olha que discrepância, um local que chamava casa de misericórdia, mas as pessoas ali não viviam a misericórdia de Deus. Há 38 anos, esse camarada vivia numa total miséria, era a ciranda do mais apto, vivia uma graça limitada. O anjo não marcava nem horário para descer na crença deles.
Uma vez por ano o anjo cismava lá e descia, e aquele que pulava primeiro era curado. Era o prêmio pelo esforço. E é interessante que quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Irmãos, eu imagino que se fosse eu, acho que eu seria mal educado com Jesus. Eu ia falar assim: não, eu estou aqui porque o shopping está fechado, e eu assim, perdi o ônibus, eu vou ficando aqui, amanhã eu vou para o shopping. Mas eu entendo por que Jesus fez essa pergunta. Jesus queria ser didático, porque até mesmo quem é doente exerce o seu direito de ser doente até morrer. Jesus falou com ele: se você quiser continuar ficar doente, que fique, mas se você quiser ser curado, eu vou te curar. Aí ele não entende o que Jesus queria falar. Ele falou: eu não tenho ninguém. Revela uma solidão muito grande. Eu não tenho ninguém, ninguém me lança na água. Um camarada que vivia sozinho. Aí Jesus então o cura. Ele pega a cama dele e sai andando. Irmãos, é engraçado que quando ele entra no templo, olha que interessante, toda bênção que Deus nos dá, irmãos, nos aproxima dele. Quando Pedro e João e Tiago cura aquele coxo, o que aquele coxo faz? Vai para o templo. Quando Jesus cura esse paralítico, ele vai para o templo. Irmãos, Deus não nos dá bênção para afastarmos dele. Deus não abre porta de emprego que vai nos tirar no convívio com os irmãos. Deus não abre porta que vai estar te afastando do convívio com a igreja. Deus não abre porta para que você distancie dele. As portas que Deus abre, as bênçãos que Deus nos dá, é para que nós possamos aproximar dele. É sempre assim na Bíblia. E quando ele entra no templo, o pessoal fala assim: hoje é sábado, você não pode ser curado não, rapaz. Eu imagino que ele pensou assim: então eu vou voltar, vou deitar, segunda-feira eu levanto, que hoje eu não posso ser curado. Sabe o que é isso, irmãos? Todas as vezes que Deus querer te dar uma bênção, sempre vai levantar alguém para impedir. Davi queria abençoar Mefibosete, Ziba tentou ser um empecilho. Então, irmãos, a busca começa por um príncipe que nasceu para ser príncipe, mas morava em Lodebar. Da mesma forma que Jesus foi lá curar aquele homem que vivia há 38 anos num lugar de miséria. Então começa essa busca. Mefibosete estava com medo de ser encontrado, pensou que iria morrer, mas Davi ministra uma palavra no coração dele: não tenha medo, eu quero te fazer bem. Irmãos, a maioria das promessas de Deus é: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Para o cristão é proibido temer, porque Cristo está conosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra, irmãos, que ele mais repetiu foi essa: não temas. Jesus, ele não veio para esmagar, para quebrar a cana quebrada, para esmagar a cana quebrada, para destruir o pavio que fumega. Ele veio para nos estender as mãos, ele veio para nos ajudar, ele veio para nos abraçar. Então, irmãos, assim como Jonatas, por amor de Jonatas, Davi exerceu misericórdia sobre a vida de Mefibosete, nesta noite, por amor a Jesus Cristo, Deus vai estar abençoando a sua vida. E a bênção foi recebida. Mefibosete reconhece que ele nada merece. Ele diz: eu sou como um cão morto. Mas ele recebe as heranças que era do seu avô, recebe a herança que era do seu pai. Irmãos, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos também que nada nós merecemos. Por isso que na carta redigida aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nenhum de nós merecemos ser salvos, ou aquilo que nós fizermos pode garantir a nossa salvação, mas de uma forma graciosa, Deus em Jesus Cristo decidiu nos abençoar. Davi não tinha nenhum compromisso também com essa família, se ele não tivesse lembrado da promessa, mas ele fez a promessa, que estaria cuidando com benignidade da família de Jonatas. Deus também fez uma promessa, que em Cristo nós seríamos abençoados, e ele é tratado como filho. Eu fico imaginando Mefibosete sentado na mesa, com Aminon, com Tamar,
com Salomão, com Abisalão, como um filho, irmãos. É isso que Deus faz conosco, nos trata como filho. O Evangelho de João vai dizer que nós não somos como escravos, porque o escravo nada sabe do seu senhor, mas nós somos amigos, nós somos filhos dele. Irmãos, meu filho não precisa marcar nenhuma audiência para conversar comigo. Meu filho não precisa marcar horário para conversar comigo. Esses dias era 3 horas da manhã, ele perdeu o sono, foi lá me acordar, falou: pai, vamos jogar bola? Eu falei: filho, não dá agora, amanhã nós jogamos. Mas ele foi lá pedir. Ele sabe que ele pode, a hora que ele quiser, ir me procurar. De vez em quando ele me acorda e fala: papai, eu estou com sede, busca água para mim. Eu vou lá buscar. Tem hora que acorda 4 horas da manhã e fala: papai, faz um leite com Toddy comigo, para mim. Eu ainda brinco assim, que é bem docinho, filho, pouco docinho, bem docinho, papai. E eu vou lá buscar, irmãos, 4 horas da manhã. Tem hora que 3h30 fala: papai, eu não consigo dormir, deita aqui comigo e ora por mim. Eu oro por ele, abraço e até que ele durma. Irmãos, muitas das vezes eu acordo 3 vezes à noite para ver se tem algum maldito pernilongo chupando o sangue dele. Quando tem, eu torço o pescoço, jogo fora os pernilongos. E eu que sou um pai falho, imagine o nosso pai, nos trata como filhos. Quando eu lembro disso, irmãos, eu vejo o amor de Deus pelas nossas vidas. Terceiro lugar, irmãos, começa a restauração da graça. Mefibosete nasceu para ser príncipe, mas em certa ocasião ele perdeu isso. Ele gozou a presença do pai, viveu com o pai, mas como filho pródigo, ele saiu da presença do pai, ele perdeu o seu pai. E o filho pródigo é um caso muito interessante, porque o erro do filho pródigo é achar que poderia viver longe do pai. Ele pegou a herança dele e falou assim: fui, gastou tudo, veio a fome naquele lugar. Irmãos, eu fico imaginando esse camarada voltando para casa. Ele estava cuidando de porcos. Os irmãos acham que ele estava bonitinho igual nós estamos hoje? Imagina o cheiro que esse camarada estava, irmãos. Se ele estivesse lá no Esperança, ali do outro lado, aqui nós sentimos o cheiro dele. Eu imagino aquele camarada com um pé grande, todo rachado, com aquelas marcas assim escuras de suor misturado com poeira, aqueles dedão todo craterado, cheio de buraco de bicho de pé, um cabelo grande assim, todo fedorento, com aqueles biscoitão assim, um espinho de laranjeira grandão para cutucar e matar porco, bicho de pé, mal cheiroso, roupa rasgada, totalmente maltrapilho. E ele pensa: eu vou voltar para o pai, lá os trabalhadores têm comida e aqui eu estou lutando com os porcos, com desejo de comer as bolotas dos porcos. E ele treina um discurso, fala assim: eu vou voltar, vou falar com meu pai que eu pequei contra os céus, vou fazer aqui uma próclise, aqui uma mesóclise, vou fazer a inflexão nessa parte aqui, vou impressionar o meu pai. E ele começa a voltar. Só que eu imagino que nesse processo de voltar, o diabo foi trabalhando no coração dele, dizendo assim: seu pai trocou a fechadura, seu pai deve ter amarrado uns 3 pitbull lá na porteira, você não vai nem entrar. Seu pai deve estar com tanta vergonha de você que você não deve nem querer te receber. E no capítulo 15 de Lucas, no versículo 20, é interessante que a Bíblia fala que o pai o vendo de longe. Irmãos, quando ele passava, ninguém reconhecia mais aquele camarada. Parecia um mendigo, mas um pedinte, fedorento, rasgado. Mas a Bíblia fala que o pai o viu de longe. O pai que saiu correndo, lançou no seu pescoço, lhe beijou, abraçou. E quando ele tentou dar a explicação dele, por que ele havia saído, o pai fala: não é hora de explicação, é hora de se alegrar. Ele mandou chamar um servo e falou assim: coloca uma sandália nos pés do meu filho, porque quem anda descalço é escravo e ele é meu filho. O anel que simbolizava a filiação, ele deixou na caixa econômica lá da época. O pai falou: coloca um novo, porque ele continua sendo meu filho. Traga também vestes novas,
porque quem anda assim é escravo e ele é meu filho. E tem mais, manda matar o boi bem cevado, melhor que tiver, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu. Irmãos, há festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia não diz que há festa no céu quando um câncer é curado, quando um paralítico levanta e anda, mas há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos. Mefibosete caiu, e essa queda marcou para o resto da sua vida, a sua caminhada. Em Adão nós caímos também. A Bíblia vai dizer em Gênesis 3, versículo 23, que depois que o homem peca, ele é colocado para fora do Éden, para fora da presença, da comunhão com Deus. Em Adão nós caímos também. Mefibosete era coxo, ele não conseguia andar sozinho. Nós também, sem Cristo, não conseguimos andar, meu irmão. Alguém já esteve aqui num velório, que o morto levantou e falou assim: esse café está cheirando, traz um pouquinho para mim? Alguém já esteve? Não, né? Acho que o primeiro a correr seria os diáconos, depois nós, os pastores, e depois os familiares. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas Cristo nos reviveu. Sabe o que é isso, irmãos? Graça. Um morto não escolhe onde que ele quer ir. É Deus que teve a iniciativa de enviar Jesus para morrer por mim e por você. Porque em Adão nós somos coxos, aleijados, não conseguimos andar, mas Jesus vem lá, estende as mãos, nos abraça e começa a caminhar conosco. Tirou Mefibosete de Lodebar. Lodebar, irmãos, era um local árido, seco, deserto, sem vida, morto, lugar de miséria. E Mefibosete por 20 anos aceitou essa ferida. Um camarada que colecionava todas as feridas e todos os traumas. Quem sabe hoje é o seu caso. Deus criou você para ser um príncipe, uma princesa dele. E existencialmente você vive em Lodebar. Um lugar totalmente seco, árido, sem vida, lugar de medo, lugar de escravidão, lugar onde os sonhos são enterrados na cova da impossibilidade, lugar onde não existe mais sonho. Eu quero te dizer que o rei mandou ir buscar Mefibosete em Lodebar. E quero te dizer que há 2000 anos atrás, o rei todo-poderoso enviou Jesus para te buscar, para morrer em seu lugar, para te salvar. E o nome dele significa destruidor de vergonha. Deus nessa noite quer destruir na sua vida as vergonhas também. Mefibosete foi amado de forma incondicional. Ele foi colocado para sentar na mesa do rei, como filho. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, irmã que aqui se encontra, Deus também te ama de uma forma incondicional. Deus não olha para a cor da sua pele para dizer que te ama. Ele não olha para o seu saldo bancário. Ele não olha para a sua versatilidade humana. Ele não olha para quantos diplomas você tem. Ele decidiu te amar em Jesus Cristo. Ele te ama de forma incondicional. E nessa noite, como Mefibosete, ele te chama: venha sentar à mesa comigo. Eu quero que você esteja na mesa. Mefibosete entendia que nada ele fez para merecer. Ele vai dizer: eu sou um cão morto. Mas Davi disse: não tem problema, você será tratado como um filho. Talvez nessa noite você está dizendo: não tem nada para oferecer a Deus. Não tem problema, Jesus te chama: venha sentar à mesa comigo. Estava trabalhando na reforma lá da igreja, um pedreiro esses dias, e eu falei assim com ele: hoje você vai almoçar na minha casa, eu não vou pedir marmitex para você. Eu quero que você almoce na minha casa hoje. Coloquei ele no carro
Liguei para minha esposa, falei assim, capricha no almoço, hoje eu vou levar um convidado especial. Irmãos, o camarada estava com uma bermuda que parecia uma saia, grandona, o defunto acho que era bem maior do que ele. Uma camisa muito esquisita, massa para tudo enquanto é lado. E eu pus ele na mesa, ele não queria nem passar dentro da sala, ele falou, não, vou passar pelo lado de fora. Eu falei, de forma alguma, você é meu convidado, você vai sentar à mesa com a minha família. E ele não ficou almoçando lá e a nossa família em outro cômodo, não. Nós sentamos na mesa, numa varanda, servi o suco para ele, coloquei várias opções, pedi minha esposa que caprichasse no almoço, e ele ficando constrangido. Falei, você gosta de pimenta? Ele falou, gosto. Eu falei, tem uma que arde, uma que não arde muito, e uma que não arde quase nada. Ele falou assim, traz as 3, que na dúvida eu vou colocando. Gosta de farinha também? Ele falou, gosto. Eu falei, tem uma torrada, tem uma dessa forma, tem da ioca. Ele falou, pode trazer tudo, vai colocando aí. Eu fui colocando, irmãos. Aquele camarada parecia o demônio da Tasmândia, aquele taso. E ele ficou à vontade. Aí quando acabava o suco, ele mesmo servia. A batata frita, o bife, ele foi pegando, a salada. E eu vi que no início ele ficou meio constrangido, mas depois que ele viu que ele estava à mesa, eu estava tratando ele como um igual, ele ficou à vontade. Irmãos, é dessa forma que Deus nos trata. Nós podemos estar totalmente sujos nessa noite, cheio de massa impregnada para todo lado. Não tem problema, Deus nos chama para estar na mesa com Ele da mesma forma. Deus nessa noite chama eu e você para estarmos na mesa da forma que nós estamos. Não precisa passar pelo lado de fora não. Passa por dentro, passa pela sala do trono e vem sentar à mesa comigo. Mefibosete não era tratado agora como um súdito, ele era tratado como um membro da família real. Eu quero te dizer, meu irmão, por maior que seja o título que você tenha nessa terra, o maior título que um homem pode ter é de filho de Deus. Se você ainda não é filho de Deus, Deus nessa noite quer transformar você em filho dele. E é interessante que todas as vezes que nós decidimos aceitar essa graça de Deus, nós teremos oposição na nossa vida. Mefibosete aceitou. Eu fico imaginando, irmão, Ziba que tentou queimar o filme dele. Davi falou assim, olha Ziba, você é responsável de trazê-lo agora, todo dia colocar ele na mesa comigo. Aí Mefibosete olhava no relógio, 8 horas da manhã, aí Ziba batia a palma, pegava Mefibosete e levava, colocava na mesa. E eu fico imaginando Ziba perguntando, como é que o senhor quer o mamão? Ele fala, amassadinho com mel. Eu quero granola também. A banana pode ser cortadinha. E por favor, tira os caroços da melancia, porque eu quero comer em pedacinhos. Chegava no final do café, Ziba tinha que levá-lo embora. Na hora do almoço, 11h30, para não atrasar, passava Ziba lá novamente. Ninguém almoçava enquanto ele não chegava. Aí Ziba tinha alguns compromissos. Aí ficava olhando para o relógio e perguntava assim, Mefibosete, o senhor já quer ir embora? Não, ainda vou experimentar a sobremesa. Mefibosete, nós temos que ir agora? Ele falou, não, vou tirar um cochilo agora. Ele teve que servir Mefibosete. E Mefibosete ainda falava, às 18 horas em ponto, é hora da janta, passa aqui em casa. Só que Ziba não ficou satisfeito com isso. Se lermos alguns capítulos à frente, nós vamos ver que Ziba levantou-se contra Mefibosete. E quando Abisalão levanta numa batalha contra o seu pai Davi, Davi fala assim, leva um cavalo para Mefibosete, para ele fugir, e manda ele vir comigo. Ziba não faz isso. E fala que ele não queria seguir Davi. Davi ficou muito irado, depois que ele apazigua aquela guerra no seu trono e na família, e vai lá tirar satisfação com Mefibosete. Por que você não foi quando eu te chamei? Ele disse, o teu servo queria ir, mas Ziba não levou o cavalo. Naquele momento, irmãos, se fosse uma rebelião de Mefibosete, ele teria sido morto. E a guerra começou, Davi buscando a Deus,
Ele entendeu que Saul havia quebrado uma promessa de matar alguns gibeonitas, que ele disse que não mataria, fez uma aliança, mas ele matou. E a forma de restituir a paz novamente seria entregando alguns membros da família real para que morresse da mesma forma que os gibeonitas morreram. E existe um outro Mefibosete na família, que é enviado para morrer enforcado. Mas Mefibosete, filho de Jonatas, é poupado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Jesus vai voltar. Cristo voltará. E se nessa noite você decidir aceitar a graça de Deus, da mesma forma que Mefibosete foi poupado a sua vida, Cristo vai poupar também a sua vida e vai levar você para estar com Ele onde Ele está por toda a eternidade. Lodebar não é o seu lugar, Jerusalém é o seu lugar. Quem sabe nessa noite você entrou aqui e está identificando-se com essa mensagem. Cristo te criou, te fez a imagem e a semelhança dele, te encheu do Espírito de Deus. E hoje você está afastado do caminho de Deus, longe, ou talvez ainda não aceitou Jesus. Você está vivendo em Lodebar. Nesta noite, Deus enviou Jesus, enviou o Espírito Santo para te dizer que Lodebar não é o seu lugar. Ele está chamando você, venha para a minha mesa. Você só tem que aceitar, assim como Mefibosete aceitou. E antes de eu voltar a palavra para o pastor, eu quero te dizer, encerrar com uma ilustração. Existem alguns ritos em algumas culturas de passagem. Em uma tribo indígena dos tucandeiros, eles colocam umas formigas tucandeiras dentro de uma luva com melado. A picada dela dói mais que uma picada de uma vespa. E ali uma criança de 12 anos enfia a mão e não pode gritar, não pode tirar a mão. As formigas vão mordendo. Isso é um sinal que ele é um homem. Existe uma tribo indígena também que corta-se como se fosse uma operação de fimose, arranca um pedaço do prepúcio e a criança come aquilo ali. Aí significa que ela é adulta. Mas existe uma tribo nos Estados Unidos, dos Cherokees. O pai, quando a criança faz 12 anos, leva para um local alto, distante, longe, frio. E ali ele tem que passar a noite inteira com os olhos vendados. Ele não pode levantar, ele não pode gritar, e ele tem que passar a noite inteira sozinho. Quando que ele pode levantar e tirar as vendas dos olhos? Quando os primeiros raios do sol começam a incidir sobre ele, os raios ultravioleta. Quando ele vê aquele sol batendo sobre ele, ele pode levantar e tirar a faixa. E eu imagino que é uma noite longa, porque ele está ali sozinho, barulho, com medo de um animal peçonhento, ou até mesmo de um felino vir atacá-lo. E quando amanhece, eu acredito que é um alívio. Ele levanta, tira a venda dos olhos, e ele tem uma grande surpresa. Quando ele olha para o lado, ele vê que o pai dele esteve a noite inteira do lado dele, em silêncio, velando por ele, acordado, sem dormir, para que nenhum mal chegasse até ele. Ele imagina que estava sozinho, com tanto medo, mas o pai não dorme. O pai estava ao lado dele a noite inteira. Talvez você entrou aqui com medo, achando que está sozinho, que não existe mais solução para os seus problemas. Eu quero te dizer que o guarda de Israel não dorme, ele não cochila, ele está ao seu lado neste momento dizendo: me aceite. O pai está ao seu lado dizendo: eu enviei meu filho para morrer por você. Você não está sozinho neste problema familiar, você não está sozinho no seu casamento, você não está sozinho nessa dificuldade lá no seu trabalho, você não está sozinho no ministério. Eu estive sempre ao seu lado, eu estou ao seu lado e eu quero sempre estar ao seu lado. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos neste momento,
Comece a se orar neste momento pelas pessoas que ainda não tomaram essa decisão de aceitar Cristo ou de reconciliar com Ele. Davi mandou buscar Mefibosete lá em Lodebar. Deus enviou Jesus para morrer por você, para que você não viva mais em Lodebar. Queremos que você continue em oração. E nós queremos ainda nessa noite convidar a você que talvez entrou aqui nesse lugar como Mefibosete, deficiente em alguma área da sua vida, mas que hoje, ao ouvir essa palavra, você se lança aos pés do Senhor, e você quer se lançar aos pés do Senhor, dizendo: Deus, eu quero ser curado, eu quero me assentar à mesa do Senhor, eu quero fazer parte da tua família, Senhor, eu quero me render aos teus pés. Você entrou nessa noite sem esperança nenhuma. Você poderia pensar: que direito tenho eu de ser abençoado nessa noite? Mas o Senhor te convida a sentar-se na sua mesa, a te proporcionar o melhor para a sua vida. E eu quero te convidar então, você que quer tomar uma decisão com o Senhor, saia do seu lugar hoje e venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Você que quer se assentar à mesa do Senhor. Igreja, fica de pé um instante. Esteja em oração. Eu quero convidar aqui pessoas que querem se assentar à mesa do Senhor, voltar à comunhão com Deus. Talvez você entrou aqui desviado. Talvez você entrou aqui e já tem escutado a palavra há muito tempo e tem pensado em se render a Jesus mesmo e ser servo do Senhor todos os dias da sua vida. Quando o pastor estava ali pregando, eu fiquei pensando na minha vida. Falei: meu Deus, de onde o Senhor me tirou? Olha, Deus, como o Senhor foi generoso comigo, como o Senhor me alcançou lá. Eu era assim, um paralítico, eu era assim, um deficiente na fé, e o Senhor me alcançou. Deus, como foi bom. Senhor, como aos 16 anos de vida eu já não queria mais viver, como o Senhor foi bom em me convidar, em me fazer assentar na sua mesa, me dá o direito, Senhor, que eu não tinha, que eu mesmo não sabia que podia. Como foi bom, Senhor, experimentar a tua presença. Como foi bom saber que o Senhor está presente na minha vida em todos os momentos. Como foi boa aquela decisão que eu fiz, Senhor, de me render ao Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Meu irmão, Deus tem isso para você também. Você quer? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha se curvar diante do Senhor. É um passo de fé, um passo de grande decisão, dizendo: eu quero, eu vou me assentar na mesa do Senhor, eu vou receber o perdão, eu vou receber agora uma nova vida. Saia em nome de Jesus, dê um passo de fé. Tem alguém? Se tem, venha correndo. O Senhor te chama, o Senhor te espera. Quero também convidar pessoas. Quem sabe você está membro de uma igreja evangélica, mas sente ainda que não está se assentando à mesa do Senhor, por algum motivo ou outro. Parece que as coisas estão confusas na sua cabeça. Você estava meio que arredio, ainda achando que o Senhor não te ama, mas o Senhor te ama, e com essa mensagem você sabe que Ele te ama. E eu quero orar por você também, porque o inimigo tenta confundir. Você já aceitou, você já se rendeu ao Senhor, mas por volta e meia ele tenta te enganar, ele tenta te confundir, dizendo que você não pode desfrutar das bênçãos do Senhor, mas você pode.
E eu quero te chamar também para vir à frente. Eu quero orar com você. Nós vamos orar com vocês. Deus abençoe, querida. Nós vamos orar. Vem à frente, querido. Tem algo que te incomoda? Uma irmã, abraça essa irmã. Um irmão, abraça. Abraça essa vida. Mais pessoas. O Senhor quer te fazer assentar na mesa hoje, porque você tem direito. Você tem direito. Você é filho. Você é tratado como filho. Você tem direito. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Venha, querido. Você precisa tomar essa decisão. Quem sabe você está aí, relutando. Está uma luta espiritual dentro de você. Você quer se render ao Senhor, mas alguma coisa te prende. Venha em nome de Jesus. Dê um passo de fé para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, saia do seu lugar. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Olha, querido, assente-se nessa noite na mesa do Senhor. Receba do cuidado de Deus, receba do carinho do Senhor, receba a presença do Senhor em sua vida. Confesse a Ele como Senhor exclusivo da sua vida. Eu quero orar, quero abençoar essas vidas, vidas que estão aqui dizendo: Senhor, nós estávamos distantes, achávamos que nem tínhamos direito, Senhor, achávamos tão difícil sermos aceitos, ó Deus, com nossa deficiência. Senhor, nessa noite essa palavra vem nos dizer que não, o Senhor nos amou e nos ama com a nossa deficiência, Deus. E nós nos rendemos a Ti, nós nos curvamos a Ti, nós reconhecemos que o Senhor é Deus em nossa vida, que o Senhor é aquele que está na frente e na direção. Assume, Senhor, a direção dessas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, pelas falhas que às vezes falhamos, ó Deus, até mesmo por pensarmos que não temos direitos. Ó Senhor, como o inimigo nos acusou, como o inimigo nos levou a Lodebar, como o inimigo nos colocou, Senhor, jogados para fora, mas como Jesus, através da sua morte ali na cruz e da ressurreição, nos aproxima de Ti, ó Pai. Nós recebemos a Ti em nome do Senhor e queremos ser como filhos, Deus. Essa vida, Senhor, cada uma delas, trate-os como filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Filhos do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós ministramos a unção, cuidado, carinho do Senhor como filhos sobre essas vidas, que eles saiam daqui, ó Deus, mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Dá um abraço. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe, gente. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe. Por favor, pastor Elcimar, Dani, vamos anotar para a gente acompanhar essas vidas. Nós queremos acompanhar vocês. Vamos encerrar só um instante, querido. Irmãos, tem uma palavra para você ainda. Preste bastante atenção. Começou a chover ali, vai chover forte. Espera um pouquinho aí, não é? Queridos, ainda de pé, vejam só. Muitas vezes nós estamos à mesa, estamos sendo servidos do melhor e deixamos essa mesa. Muitas vezes reclamamos dessa mesa, murmuramos, questionamos. Primeira dificuldade que tem, ameaçamos Deus. Se o Senhor
não me abençoar do jeito que eu quero, eu vou sair da mesa. Nós não temos direito disso, irmãos. O Senhor tem dado o melhor para nós. Nós não temos direito de reclamar se tem um irmão ao nosso lado que ainda não está 100% transformado. Nós é que estamos à mesa, podemos suportá-lo em amor, por amor a Cristo. Nós podemos, querido. Eu quero que você ore agora, feche seus olhos, peça ao Senhor, fale com Ele: Deus, eu estou à mesa, eu só tenho que agradecer, eu só tenho que louvar, Senhor. O Senhor tem sido fiel e nada tem faltado. Eu que antes não era digno, Senhor, agora o Senhor me deu dignidade e honra. Sou tratado como filho de Deus. Muito obrigado, Deus, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu. Mesmo tendo problemas, ó Deus, eu sei que o Senhor está no controle. Muito obrigado por esta igreja, Senhor, por esta palavra abençoadora que veio até nós. Louvamos o teu nome, engrandecemos ao Senhor nessa noite e dizemos: Deus, Lodebar nunca mais, porque queremos nos assentar na tua mesa, na tua presença, para todos sempre, Senhor. Aleluia. Sê conosco, ó Pai. Abençoe essa família, Deus. Abençoe esse irmão, essa irmã que ouviu a palavra. Que ele saia daqui transformado. Que ele saia daqui com um coração grato, com um coração cheio de júbilo, porque é o Senhor quem tem sustentado a sua vida. Abençoe, Deus, a vida do pastor Uênio. Guarde a sua família, guarde o seu ministério, sustenta o teu filho na tua presença, leva-o debaixo da tua mão de poder de volta ao seu lar, proteja-o na viagem, Senhor. É a minha oração com gratidão ao Senhor, orando por esta semana, para que a paz do Senhor seja sobre a tua igreja, e que a tua igreja seja fiel ao Senhor em tudo, Senhor, em todos os momentos. Que a tua igreja não perca a oportunidade de declarar que o Senhor é Deus e é o Rei das nossas vidas, Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja sobre vós hoje e todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Cumprimente pelo menos 5 pessoas. Dê um abraço. Diga a paz do Senhor, querido. Deus abençoe.